Boa tarde, galera, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 8, continuação um pouco da aula passada, que a gente viu eletrostática. Então agora a gente vai para a parte mais dinâmica, que é quando as cargas vão estar em movimento. Então a gente vai ver um exercício de eletrostática para, dar uma revisada e tal, ver mais ou menos como é que cai no Enem. Tensão elétrica, resistência elétrica, corrente elétrica e alguns exercícios de circuito. É uma matéria muito legal e tal, e cai bastante também, é bem interessante ficar bom nela, apesar dela ser um pouco abstrata e tal, mas é uma coisa que está muito presente em tudo. Então vamos para o exercício de eletrostática. Ele é do Enem de 2014, ó. Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, uma lâmpada fluorescente, figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos na situação, figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre elas, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então, as opções aqui, a pergunta. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próximo a uma descarga elétrica, é o A. Carga elétrica, B. Campo elétrico, C. Corrente elétrica, D. Capacitância elétrica, D. Condutividade elétrica. Tá, gente, então, uma questão, muitas informações e uma situação um pouco atípica, assim, né? Assim, eu pelo menos eu vi isso acontecer uma vez em museu mesmo de ciência e tal, mas é muito difícil imaginar só com essas fotos o que está acontecendo, né? Então o que pega? Vamos tentar destrinchar aqui. A gente vai ter esses dois corpos aí, o gerador e essa bolinha que está chegando perto dele, e aqui é a descarga elétrica. Não tá dando pra ver muito bem na foto, eu fiz aqui um negócio em cima, é isso. E aí, o que tá acontecendo? O gerador, ele vai estar eletrizado. Aqui, olha, quando se aproxima o gerador em funcionamento, ele vai estar eletrizado. E aí, a gente vai aproximar uma lâmpada dele. Então, o que vai ser mais ou menos, assim, colocando em termos de... Só pensar na carga. Como ele vai estar eletrizado, a gente pode colocar qualquer carga aqui. Acho que uma positiva, assim, pode ser. E o que a gente viu na aula passada? Que quando você tem um corpo carregado, em volta dele você vai ter um campo elétrico saindo dele, assim, ó. Mais ou menos, vou fazer todas as setas, não, mas mais ou menos isso. Igual tinha na figura do slide do campo elétrico. Então, e esse campo elétrico, ele acaba sendo responsável por fenômenos que a gente viu, tipo assim, de atração, de repulsão, força elétrica. E o que a gente não pode esquecer é que uma lâmpada fluorescente igual essa aqui, mesmo ela não estando em contato com nada e tal, ela tem cargas dentro dela. Tipo assim, mesmo ela estando neutra, digamos, ela vai ter prótons, prótons aqui, elétrons aqui, tipo assim, vai ter muitas cargas nela, entendeu? Tipo, milhares. E ao chegar perto, esse campo elétrico, pelo corpo, que está eletrizado já, que é um gerador, a questão falou que ele está eletrizado, a gente vai ter esse campo agindo nessas partículas aqui. Logo, elas vão, se movimentar, porque vai acontecer aqui os fenômenos elétricos que a gente conversou.
Então, esse movimento de cargas que vai fazer a lâmpada acender por alguns instantes. Então, a resposta dessa questão assim, é uma questão muito conceitual. É só lembrar disso mesmo, que um corpo eletrizado tem um campo elétrico e que esse campo elétrico vai ser responsável por fenômenos que acontecem com outras cargas. Então, logo é um campo elétrico, letra B. Resposta. O campo elétrico gerado pelos corpos eletrizados faz com que partículas existentes no interior das lâmpadas movam-se, chocando umas com as outras, emitindo luz. Ok? Opa, Esther, só falar uma coisa assim. Quando a gente está fazendo a prova, eventualmente você vai fazer por eliminação, né? Isso acontece muitas vezes. E aí, assim, alternativas que já dá para eliminar com facilidade. A C não tem como ser porque corrente elétrica, a gente vai ver mais tarde nessa aula, é um fluxo. Então, a gente não tem fluxo acontecendo de forma direta aqui, porque não tem contato. Então, a gente consegue eliminar ela. Capacitância elétrica, que é a alternativa D, também não tem jeito, porque capacitância é uma grandeza associada a capacitor, é um tipo de dispositivo. Não, a gente não vai falar disso nessa aula, a gente vai falar mais para frente, mas então aqui não tem capacitor, a gente já consegue desde cara e aí já dá para eliminar. E a letra E, condutividade elétrica, porque essa é uma propriedade dos materiais. E ela não quer dizer nada nesse caso, porque a condutividade elétrica também pressupõe contato. Então ela entra na mesma categoria da alternativa C da corrente elétrica. A carga elétrica, que é a alternativa A, poderia gerar uma dúvida, mas a carga elétrica não é o que gera o brilho, né? Então aí você tem que conseguir entender bem o português da questão. É um pouco maldosa essa alternativa da carga elétrica, porque se parar para pensar assim, sabe, a carga elétrica que produz o campo elétrico que vai produzir o movimento das cargas dentro da lâmpada, mas, tipo assim, indo mais a fundo, ela é a coisa anterior ainda ao campo elétrico. Então o campo elétrico é mais completo, tipo assim, ele te dá duas alternativas meio que certas, mas uma mais certa que a outra. Isso. Né? Então vamos para frente. Vamos. E só também aqui um parêntese para completar aqui o slide. A gente associa esse fenômeno da questão à indução elétrica. Porque a gente vai ter, tipo assim, essa carga aqui, ó, que é a do gerador, ela meio que tá fazendo o papel do indutor, porque ela tá provocando uma separação das cargas dentro do próprio corpo e sem contato com ela. Tipo, não existe o contato. Essa eletrização ocorre sem nada encostar uma na outra. Ok? Então, revisãozinha disso, né, gente? Então, bora pra próxima aqui. Vou começar a matéria hoje. Para falar de circuitos, a gente acaba falando muito de 3 elementos. Que o primeiro deles, a tensão elétrica. Então, o que é a tensão elétrica? É um pouco abstrato o conceito, mas vamos destrinchando aqui mais ou menos. Tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos, também chamada de DPP, diferença de potencial. O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro e no sistema internacional a unidade de medida é o volt, cujo símbolo é V. Então, vamos lá, gente, o que seria potencial elétrico? Tem algumas definições que falam que o potencial de um corpo que possui carga, logo seu potencial elétrico, vai ser meio que a capacidade que esse corpo tem de realizar trabalho a partir dos fenômenos elétricos, tipo atração e repulsão. Então, assim, se eu tenho mais potencial elétrico, eu vou meio que atrair mais uma carga ou repelir mais uma carga. É basicamente isso. Assim, até lembra um pouco o conceito de energia mesmo, sabe? Porque a capacidade meio que de realizar trabalho, agora que é a capacidade de realizar trabalho em fenômenos elétricos. Então, falando, tipo assim, o que é um potencial elétrico, a gente pode pensar na diferença de potencial, que é tipo, se eu tenho duas coisas conectadas,
Uma vai ter um potencial, a outra vai ter um potencial, e aí a diferença de potencial delas é a tensão elétrica. E essa tensão, medida em volts, ela está sempre associada a esses fenômenos e tal. Então, a gente pode associar ela a uma coisa que chama corrente elétrica, que vai ser definida melhor, e resistência, que também vai ser definida melhor. Mas o que a gente tem que lembrar agora, nesse momento, é isso, que a diferença de potencial é a diferença do potencial de cada corpo e que vai ser responsável pela realização de trabalho em fenômenos elétricos. Fala. E assim, só para fazer uma referência, por exemplo, quando a gente fala de potencial, a gente tem potencial em vários tipos de fenômenos físicos. Se a gente fala, por exemplo, de potencial, diferença de potencial térmico, significa que tem um corpo em uma temperatura e outro corpo em outra temperatura. E aí a gente vai ter fluxo de energia de um corpo para o outro por causa dessa diferença. Outro momento que a gente, inclusive, já falou de potencial, de energia potencial gravitacional. Então a gente tem um corpo que está numa altura diferente de uma segunda situação, e aí essa diferença de alturas é a diferença de potencial. Então, quando a gente fala da diferença de potencial elétrico, casando com o conceito que a Esther falou, é isso, é um corpo que está com uma energia, uma partícula que está com uma energia e outras que estão com outra energia. Elas vão tender a se movimentar por causa disso, por causa dessa diferença de potencial. Isso, pois agora acho que ficou mais claro o que é a diferença de potencial, Tipo assim, se fizer um paralelo mesmo com esses outros potenciais, fica mais fácil de entender, né, tipo assim. Mas é bem isso mesmo, tipo, você tem uma diferença, tipo, de como, não é de cargas, mas de como aquele corpo pode realizar tal fenômeno elétrico. De quão excitados estão as partículas. No caso da tensão elétrica. Sim. E então aqui, só para completar o slide, antes da gente falar de corrente e de resistência, para a gente medir a tensão elétrica, ela vai ser essa fórmula aqui, ó. Tem uma fórmula da lei de Ohm. A tensão é igual a corrente elétrica vezes a resistência. E manipulando a fórmula temos as variantes, que a corrente é igual a tensão sobre a resistência e a resistência é a tensão sobre a corrente. Vai ser assim, essa fórmula tem que saber ela de cor mesmo, assim, escrever na mão, escrever onde for para decorar, porque quase tudo de circuito a gente resolve com ela e com essas variantes aqui. Tem macetinho para decorar? Essa eu não lembro também não. Acho que essa não tem não. Tem uns negócios assim, não tem? Acho que tem. Eu vou olhar, eu vou perguntar pro pessoal que fez ensino médio comigo se eles lembram, eu falo na próxima aula, se tiver. Mas ok, então resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm, e segundo o Sistema Internacional de Unidades, é medido em ohms. Tá, então agora aqui pra gente destrinchar esses elementos, né, do circuitinho. Então a gente viu que quando eu tenho uma diferença de potencial, eu vou meio que associar isso ao movimento de cargas, por causa dessa diferença de potencial, e ao longo do caminho eu vou ter uma resistência, que é tipo assim, coisas físicas mesmo, que ó, nessa figura bonitinha aqui dá pra ver, ó. Você vai ter o material se opondo à passagem dessa carga. Tipo, a gente tem aqui, ó, volt, ou seja, a diferença de potencial tentando produzir esse movimento de carga, né? Ela tem a capacidade de realizar esse acontecimento, assim, digamos. E aí, tipo, o fio aqui, em que a carga tá passando, não quer deixar ele passar. Ele é a resistência do fio, aqui o vermelhinho.
Aí ela é medida em ohms, muito importante lembrar isso, que é aquele símbolozinho assim, ó. Assim. E vamos pra frente agora definir corrente pra gente associar esses três elementos, a diferença de potencial, a corrente e a resistência juntos para formar o circuito. Mais uma coisa de resistência. Além de você poder calcular ela com a lei de Ohm aqui, né, resistência que é igual a diferença de potencial sobre corrente, também tem outros jeitos de medir, que seria de acordo com a resistividade do material, que é uma propriedade. Geralmente, sempre o exercício vai te dar, depende de cada material. Tem alguns materiais que vão ter menos resistência, ou seja, a carga vai passar mais facilmente nele. L é o comprimento do fio, ou seja, quanto maior o fio for, mais eu vou ter espaço ali para esse fio ter, não querer que a carga passe. Então ele vai ter mais resistência quanto maior o comprimento do fio. E a área da seção, que é quanto maior a área, maior a facilidade. Não, calma, quanto maior a área, maior a facilidade das cargas passarem. É bem intuitivo mesmo pensar nisso. Então a fórmula fica resistência, que é igual a resistividade, vezes o comprimento sobre a área. Então, se eu tiver um trem mais comprido, eu vou ter mais resistência do que esse aqui, por exemplo. Se eu tiver uma área menor, eu também vou ter mais resistência do que se eu tiver uma área maior. Exatamente pela, intuitivo mesmo aqui, ó. Aqui eu passo mais elétrons. Ai, meu Deus, ficou horrível o desenho. Mas, ó, aqui eu consigo passar mais carga do que aqui. Aqui eu passo um só, por exemplo. Bem mal feito o desenho, mas vai, Thiago. E aí, fica um exemplo, essa figura que tem do lado aí, é uma resistência de chuveiro elétrico mesmo, igual que você usa na sua casa. E aí tem 3 contatos amarelos aí, tá vendo? Esses 3 contatos são associados àquela produção que você tem lá, inverno, verão e o desligado, entendeu? O que você muda no chuveiro quando você mexe lá naquele botãozinho lá, é basicamente o comprimento do fio. E aí você mexe no valor da resistência final. E isso vai impactar, a gente vai ver isso mais pra frente, mas vai impactar na quantidade de calor que vai ser gerado ali, e aí o tanto que a água vai ficar quente para você tomar seu banho. E aí volta o slide, rapidão, aqui a gente tem outros exemplos também, ó. Do lado da de chuveiro aí embaixo, isso é uma resistência típica que a gente vê em circuitos eletrônicos. Então, por exemplo, se você abrir um computador, você provavelmente vai ver vários desse tipo. E o lá de cima é aqueles aquecedor para ferver água, né, ebulidor, e é basicamente uma resistência elétrica também. E é isso. Porque o que acontece também, mais um parênteses sobre isso, do chuveiro e aqui do ebulidor. Quando as cargas estão passando no corpo, quando tem a corrente elétrica passando, por causa da diferença de potencial, a resistência, fazendo o papel dela de resistir a essa passagem, geralmente ela o corpo vai começar a aquecer à medida que essa carga vai passando. Por coisa fisicamente do movimento mesmo. Devido a esse movimento, acontece um aquecimento do corpo. Então, essa passagem de carga aqui nessa resistência do chuveiro, que vai deixar ela aquecida e isso vai aquecer a água. É basicamente esse o funcionamento. E quanto mais resistência você colocar, mais vai esquentar, né? Igual o Thiago falou, e mais a água vai ficar quente. Então, uma resistência maior, que seria com fio mais comprido, com área menor, vai ser, a sua resistência para você tomar banho quando você quiser uma água muito quente. Você vai ter mais resistência, vai esquentar mais.
Isso aí a gente vai falar melhor depois, né? Quando a gente falar de trabalho associado. Mas esse efeito que a Esther escreveu chama efeito Joule, só para ficar. Sim, a gente vai falar melhor disso, mas só para ficar. Já dar um gostinho aí do que acontece com essa coisa de circuito, qual que é o papel dele, né? Então vamos agora para o último elemento do circuito, na nossa fórmula de Ohm, que é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou deslocamento de cargas dentro de um condutor quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. A medida é em amperes, A. E, então, o que é a corrente, gente? Tendo aqui, né, aqui a gente vai ter um potencial aqui na extremidade do corpo. Aqui eu vou ter outro. Tipo assim, aqui eu tenho V0, por exemplo. E aqui eu tenho V1. A diferença de potencial V1 menos V0, porque eles são diferentes, vai fazer com que essas cargas se movimentem de cá para cá. Elas sempre vão querer ir para um potencial maior, é basicamente isso. E vai causar a corrente elétrica. Então, associando tudo, a gente tem essa diferença de potencial, né, V1 menos V0, que é igual a corrente produzida por essa diferença de potencial, vezes a resistência, que é o quanto que esse fio aqui está a fim de deixar a carga passar. E que depende do material que ele é feito, de várias propriedades dele, que são descritas pelo tamanho dele, pela área dele e pela resistividade. Que é isso mesmo que chama, né? Isso. Resistividade. Então, a fórmula, ressaltando mais uma vez, muito importante a fórmula, saber manipular ela, porque o exercício geralmente vai pedir isso pra gente, assim, qual que é a diferença de potencial de um ponto a outro, qual é a corrente produzida ou qual a resistência daquele circuito. Então, vamos ver aqui um exercício exemplo, né? A gente vai ter aqui, ó, uma coisa também que é bom lembrar. O símbolo de uma diferença de potencial é esse negocinho aí, ó, esse trem assim, desse jeito. Aqui que está representado. Pode parecer que nem a segunda figura também, né? Qual a segunda? Ah, sim? Isso, e é desse jeito aqui também, indicando aqui, ó, um potencial positivo e um potencial negativo. Ou se aparecer a imagem de uma bateria, por exemplo, também, você já pode saber que o exercício está querendo dizer que tem uma tensão. Sim. E uma coisa que é mais uma característica é que a corrente ela é sempre produzida nesse sentido. Do mais, tipo assim, do potencial maior pro menor. Tipo, ela sempre vai fazer isso. De cá para cá. Nunca vai ser do menos pro mais, sempre do mais pro menos. Passando por uma resistência, né? E o símbolo da resistência é esse aqui também, lembrar disso, da corrente uma setinha pra cá. É tipo bem padrãozinho esse exemplo. Então aqui no exercício, né? O que acontece também, igual tava no slide, quando a gente falou de diferença de potencial, uma diferença de potencial pode ser medida por um aparelho que chama voltímetro. No caso, o voltímetro está sendo representado por esse V aqui, ó, essa seta está indicando que esse equipamento ele está ligado no circuito. E ele sempre tem que ser colocado desse jeito, tipo assim, entre o potencial positivo e o potencial negativo. A gente fala que isso chama em paralelo, quando ele está ligado desse jeito. E, para medir a corrente elétrica, a gente usa um aparelho que chama amperímetro, que ele é ligado no circuito também desse jeito, só que não é, tipo, meio que em paralelo, ele tá em série, ele tá, tipo, logo no lugar onde a corrente passa. Então, o que o exercício está querendo? Ele está querendo que você calcule a diferença de potencial, ou seja, quanto que esse voltímetro aqui, na hora que eu ligar lá na minha casa, no meu circuito, quanto que eu vou ter de diferença de potencial disponível para produzir corrente para os meus equipamentos elétricos, por exemplo, essa lâmpada, que tem resistência de 200 ohms.
E no caso, o exercício te deu também quanto que é essa corrente. Porque o amperímetro tá ali. O amperímetro mediu para mim que eu tenho 1,5 amperes. Então, eu vou pegar a minha fórmula e vou substituir os valores. Eu vou ter que V é igual a 200 da resistência aqui da lâmpada vezes 1,5. Isso vai me dar 300 volts. Ok? Então, relembrando, o voltímetro vai medir a diferença de potencial e ele tem que ser ligado dessa maneira aqui, em paralelo com a fonte de tensão, onde vai estar aqui, ele vai poder ver a diferença de potencial aqui nesse ponto, ó, qual o potencial aqui, qual o potencial aqui, ele vai medir isso. E o amperímetro vai medir a corrente elétrica, tem que estar no lugar onde a corrente está passando. Ok? Então, mais um. Bônus e spoiler. Vamos ver. Calma, vai dar tudo certo. Gente, essa figura aí, você olha pra isso e fala, e agora, né? Eu tenho muitas resistências aqui, como é que eu vou aplicar essa fórmula aqui? Como é que eu vou chegar num número só pra isso? Então, o que eu tenho que fazer, né? Quando existem várias resistências, existem formas de simplificar o circuito para ele parecer como o do exercício anterior. Porque, no fundo, tudo que a gente quer é isso aqui, ó. Eu quero uma resistência só, uma corrente só, uma fonte só. Eu quero ter a coisa mais simples possível, que é bem essa figurinha aqui, ó. Só os 3 elementos conhecidos para eu aplicar a fórmula. E se tiver algum que eu não estou conhecendo, eu vou conhecer ele porque eu sei os outros. Para deixar nessa forma, simplificar o circuito, o que a gente faz? No caso aí das resistências, a gente tem que ver como é que elas estão conectadas. Então, ó, quando as resistências estão em sequência, como no deste exercício, basta somar todas para encontrar a resistência equivalente do circuito. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que elas estão todas em sequência. Tipo assim, aqui, essa aqui já está conectada direto nessa, que já está nessa aqui, e aí vai. Não tem nenhuma, por exemplo, que eu tenho um trem loucão, tipo assim, continua aqui o negócio, e aí, tipo, eu tenho um outro trem aqui. E aí mais uma resistência aqui. Tipo, não é o caso disso. A gente vai ver ainda como faz isso. Mas nesse caso, que elas só estão uma do lado da outra, bonitinha e tal, o que a gente pode fazer? A gente soma os valores delas. Então, tipo, no final, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistências vão equivaler a uma resistência só. E eu posso redesenhar o circuito daquele jeito. Que é tipo assim, eu vou ter a fonte aqui e uma resistência só. Por quê? Porque essas 6 resistências vão ser equivalentes a uma resistência que é a soma de todas elas. Então, em vez de eu ter todas essas aqui, eu vou ter uma só aqui de 110. Entendeu? E aí, eu sabendo agora a minha resistência, eu sei o valor aqui da minha diferença de potencial, que o exercício me deu também, é 35 volts. Então, agora é fácil calcular a corrente, porque eu vou aplicar isso aqui, ó, corrente, que é igual a diferença de potencial, dividido pela resistência. Então, 35 dividido por 110, 0,318 amperes, que está passando aqui, ó, esse valor aqui, que está fazendo aqui tudo, ó, é esse valor. Só uma coisa aí, antes que eu esqueci. Isso de simplificar o circuito, geralmente tudo que pede de circuito tem a ver com isso. Você vai ter que saber somar essas resistências, lidar com elas e tal. E aí a gente vai ver com um pouco mais de exercícios alguns casos mais complicados, em que não é só somar e que elas não estão tão fáceis de ver assim, que elas estão em sequência, entendeu? Então, coisas para treinar, a gente vai passar exercícios para vocês e tal. Então, por hoje é isso, pessoal. Thiago fez esse slide maravilhoso, com essas pessoas incríveis que a gente queria mandar energia positiva para tudo que tem acontecido e tal. Thiago? Então, ao longo das últimas semanas, a gente está vivendo umas situações
complicadas, né, no mundo, não só no Brasil. No Brasil a gente teve na última semana muitas notícias tristes relacionadas a Covid também, a, a questão do privilégio nunca teve tão ativa em termos de raciais, e a gente tem que discutir isso e ficar atento para aprender mesmo, para tentar fazer o mundo um lugar um pouco melhor, né, se a gente conseguir. E aí essas pessoas são pessoas que, cada um na sua área, são pessoas relevantes, né, e são pessoas que nos fazem ter fé, nos fazem ter motivação, e são pessoas que, pelo menos eu, assim, por exemplo, que gosto muito de esporte e tal, são pessoas que me inspiram, né? E aí as pessoas que têm esse valor, a gente tem que sempre ressaltar e colocar lá em cima. Só um adendo, apesar eu sou cruzeirense, apesar do Reinaldo estar aí, mas é porque é um cara que tem uma história muito bonita. E seu time não tá ajudando muito no momento também, né? Então. Não, meu time acabou. Mas tá tudo bem. E é isso, pessoal. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem contar com a gente, como a gente já falou várias vezes. E é isso, é mais deixar essa homenagem a essas pessoas fodas aí que fazem parte de várias lutas, né? Sim. É isso, valeu, obrigado. Valeu, gente, boa semana. Qualquer coisa é só chamar a gente, viu? Abraço.